Vamos lá, Kel. Vamos. Ângela, quer te apresentar rapidinho enquanto eu abro a apresentação? Então, meu nome é Ângela, eu sou arquiteta, minha área é outra totalmente diferente, mas sou apaixonada por esse mundo que está me conquistando cada vez mais e sempre buscando aprender. Hoje eu estou mais para aprender sobre essa aula, mas vai ser maravilhosa, eu já dei uma espiadinha, vocês não vão se arrepender, vai ser maravilhosa. É isso. Então, vamos lá. Todo mundo está vendo a tela? Apareceu? Apareceu. Tá. Então, gente, vamos começar rapidinho, só dando uma explanada bem breve, né, do que são os óleos essenciais e por que eles estão sendo tão falados, né, no momento. Eles são misturas, né, de produtos voláteis produzidos pelas plantas quando elas sofrem alguma ameaça ou quando elas precisam atrair algum polinizador. Então, é a forma das plantas de se defender de raios solares, de um clima, de um intempérie, né, da herbivoria. Então, ela vai se defender eliminando e produzindo esses compostos, tá? Quando ela precisa atrair também polinizadores, como é o caso das flores que, né, as abelhas vêm atrás, então elas também soltam esse cheirinho e conseguem atrair. Então, todo aquele cheirinho que a gente sente das plantas, do manjericão, do hortelã, tudo aquilo que você passa do lado de um pé de arruda, ele balança, ele solta aquele cheiro, são os óleos essenciais, tá? Você é uma ameaça, a planta detecta aquilo e ela está se defendendo. Então, esses óleos, de onde eles vêm? De que parte da planta? Eles podem vir de várias partes, inclusive quando a gente não sabe muito para que significa para que vai funcionar um óleo, é legal você ir buscar realmente essa origem, da onde ele vem, que isso pode te trazer um norte, tá? De como ele vai atuar no teu corpo. Então, óleos que vêm de flores. Óleos que vêm de flores, normalmente eles são... Quando você pensa numa flor, o que te remete? Uma flor é delicada, ela, né, tem aquele aroma normalmente doce, aquela coisa. Então, para alguém que está precisando de delicadeza, de feminilidade, de questões hormonais, os óleos de flores vão poder geralmente ajudar muito, tá? Óleos de frutos, a gente pode pensar nos cítricos, que a gente usa muito, né? Laranja, bergamota, tangerina, limão. Esses óleos que vêm dos cítricos, eles servem para elevar, eles jogam o nosso humor para cima e eles conseguem ajudar a diminuir a ansiedade. Isso devido ao limoneno, que é uma substância que é o componente majoritário dos cítricos. Quando um óleo vem de folha, para que ele vai servir? Normalmente ele é legal para uma pessoa que é tímida, por exemplo, e precisa sair um pouco, né? Se abrir um pouco. Então, os óleos de folha, um alecrim, um manjericão, um eucalipto vão ser bem legais para isso. Os óleos que vêm de caule, de tronco, normalmente, como é a copaíba que a gente vai falar hoje, normalmente eles vão servir para trazer mais estrutura. Então, mais estrutura, mais firmeza, né? São óleos que vão ser melhores para isso. E pensando em óleos que vêm de raiz, podemos lembrar do vetiver, da cúrcuma, do gengibre. São óleos que vão ser legais para uma pessoa que está muito avoada e precisa aterrar, enraizar, estar no seu momento presente, tá? Nem no futuro, nem no passado. Então, os óleos de raiz vão ajudar muito nisso. Os óleos, eles são, na maior parte das vezes, né, extraídos por destilação a vapor, tá? Com exceção dos cítricos, que eles são extraídos por prensagem a frio. E isso é uma coisa que eu gosto de lembrar do limão, porque o limão, normalmente, quando muita gente fala que toma o limão de manhã e sente acidez no estômago, né? E aí, com o óleo, você não vai sentir isso, porque o óleo é extraído da casca, e a acidez que a gente sente no estômago é por causa da polpa, que é a parte mais ácida do limão. Mas você também não tem a vitamina C no óleo e tem na fruta, que também é bem importante saber, né? Os óleos, eles são super concentrados, gente. Então, isso é uma coisa bem importante, porque muita gente está acostumada a tomar coisas de colherada, e quando você tem um peppermint, por exemplo, ou qualquer outro óleo essencial, você jamais vai usar uma colherada daquilo. Você vai usar uma gotinha, né? 1 a 3 gotinhas, e é sempre legal lembrar que uma gotinha equivale a 28 xícaras de chá. Essa frase é repetitiva, vocês vão ouvir muito, mas é importante saber, tá? Não quer dizer que você não pode tomar 2 gotinhas, 1 gotinha, quer dizer que você não precisa tomar 5, que uma já vai fazer o trabalho que ela tem que fazer, que já vai ser suficiente.
E os óleos, eles têm, a gente chama de óleos, né? Mas na verdade eles são super voláteis. Eles têm afinidade com óleos. Então, os óleos essenciais, eles se ligam muito mais com óleo de coco, como a gente pode perceber fazendo as preparações, do que com a água. Se você coloca uma gotinha num copo de água, fica as bolinhas em cima, né? Você pode agitar o copo e tomar. Mas se você põe num óleo de coco, você vê que aquilo se mistura mesmo, né? E realmente ele se liga. Então, essa afinidade que eles têm, que a gente costuma falar que os óleos são lipofílicos, eles conseguem se ligar com a membrana da nossa célula e permear essa membrana. Então, tendo uma ação a nível intracelular. Eles conseguem agir a nível mitocondrial, fazendo com que essa célula coloque para fora o que está fazendo mal, né? E otimize a sua função mesmo, tá? Sua função original. Quando a gente fala assim dos óleos, dessa concentração, de tudo isso, é importante pegar numa questão que até eu fiz uma live outro dia com a Andrea no Instagram, quem não viu tá salvo, sobre a pureza dos óleos. E isso é um tema bem importante, tá? Porque 80% dos óleos que a gente tem no mercado hoje são adulterados. É um número muito alto e é muito sério, porque muitas vezes você quer um benefício terapêutico, né? E você pode estar ali com uma substância que muitas vezes tem aquele aroma, mas pode ter outras coisas sintéticas dentro, ou enchimentos, como um óleo mineral, óleo vegetal, ou até outros óleos essenciais, como é o caso da melissa e do capim-limão, que eles têm alguns componentes parecidos, né? E o óleo de melissa é extremamente caro, e algumas pessoas acabam usando o óleo de capim-limão para encher, né? Para completar e dar um volume a mais nesse óleo. Então tem que cuidar bastante disso. Outra é a bergamota, né? Que a gente falou bastante da outra vez, que ela é vendido 3 vezes mais do que é produzido. Então, isso é um número bem gritante, né, de se pensar. Então, a Duterra se preocupa com tudo isso, né, e eles trouxeram um novo padrão de qualidade que se chama CPTG. Foi um selo criado pela própria Duterra para comprovar essa pureza e esse padrão de qualidade. Uma coisa muito legal é que a Duterra não tem, por exemplo, uma plantação de lavanda, né? E isso eu acho que muitas pessoas não sabem, é interessante trazer, porque a planta, quando ela é produzida no seu habitat natural, ela produz os componentes químicos que naturalmente ela deveria produzir, né? Pelos raios solares que ela recebe, pelos intempéries que estão em volta dela e tudo mais. E se você traz ela para um outro ambiente, por exemplo, você pegar uma lavanda que vem lá da Bulgária e você pegar uma lavanda que está aqui no Brasil, é muito diferente. Ela vai estar exposta a outra quantidade de raios solares, a outros predadores, a outro solo. Então, tudo isso gera uma modificação genética na planta, né? E no que ela produz também, né? Até que o processo de especiação das plantas, ele inicia normalmente assim, você afasta ou um animal, qualquer outra coisa, você afasta ele do seu lugar original, leva para outro lugar, ele fica num ambiente novo, exposto a outras coisas, né? E isso vai alterando a genética dele também, tá? Além disso, são mais de 50 testes, gente. São muitos testes, dos quais vários são terceirizados. E até a água com que é lavada as vidrarias, com que são lavadas as vidrarias, são testadas. Então, para garantir que não tem nenhum metal pesado e nenhuma contaminação. É um processo bem, bem rigoroso, né? E é por isso que a Duterra tem esse aval da Anvisa para ingestão de vários óleos essenciais, dentre os quais a copaíba está contemplada. Então, a copaíba ela faz parte dos aromas naturais da Duterra, né? Que podem ser usados em preparações e nos alimentos, tá? Falando de aromaterapia, né? A aromaterapia ela pode ser usada como, então? Você pode optar e ver qual método funciona melhor com você. Tem pessoas que preferem a ingestão, tem pessoas que preferem o uso tópico e tem pessoas que preferem a inalação. Então, todas essas formas vão te trazer uma resposta, tanto emocional, um efeito no teu sistema límbico, quanto uma resposta fisiológica. Mas a inalação, ela vai agir primeiro no teu sistema límbico, no teu emocional. E depois ela vai ter uma resposta fisiológica. E muitas vezes, quando a pessoa quer uma coisa mais rápida, ela vai ingerir para tentar ter uma ação mais rápida, como seria o caso de uma dor de estômago. Mas se você passar, também vai fazer o efeito. Então, fica bem a critério, né, o que você vai usar. Se você vai inalar, você vai ingerir, ou você vai passar topicamente. Sempre lembrando que os óleos de ingestão
Tem alguns óleos que podem ser ingeridos, né? E a lógica que a gente usa na maioria das vezes é o que você come, você pode ingerir. Então, por exemplo, uma laranja, um limão, né? Você come um manjericão, um alecrim, você pode usar como tempero, né? E uma cânfora, por exemplo, que você não sabe, né? Você não come, pergunta. Na dúvida, sempre perguntem e vão atrás, tá? Quando a gente inala, o aroma ele estimula o nosso bulbo olfativo, né? E a gente tem uma conexão direta aqui do nosso sistema límbico com o nosso emocional, com as nossas emoções e com as nossas memórias. Então, a aromaterapia ela consegue mexer em muitas coisas que às vezes estão ali adormecidas, né? Ela desperta e com isso a gente consegue mexer em várias coisas e muitas vezes encaminhar solução para alguns problemas físicos a partir do emocional, né? E isso vem sido mostrado cada vez mais pela medicina chinesa e por várias outras linhas que estudam, né, o ser humano como uma coisa mais integrada, né? E que eu acho que cada vez mais vem sendo levado a sério isso. Cada pessoa como um ser único, né? E como um momento único, o que ela está passando, o que ela está vivendo, o que ela passou, as experiências dela. Para a saúde física, a gente pode ter vários benefícios diretos, como para a digestão, um Zengest, um Brief para respiração. Tem vários óleos que estimulam o nosso sistema imunológico, como é o caso do On Guard, do DDR Primer. E tem vários óleos que, conhecidamente, desde os usos antigos, são bons para, por exemplo, infecções fúngicas, como é o caso da melaleuca, que muita gente usa para unha, para banho de assento, para pele. Então, são inúmeros os usos dos óleos, tá? Aqui eu já falei, né, do aromático do tópico da ingestão, então já vamos entrar na copaíba. A copaíba, ela é um dos poucos óleos da doTERRA que é originário do Brasil, né? É a copaíba e a tangerina que a gente tem do Brasil. A copaíba da Amazônia e a tangerina mais do Rio Grande do Sul. A tangerina do Rio Grande do Sul. A copaíba da doTERRA é legal lembrar que ela é um blend de copaíbas, né? Então, na verdade, são quatro espécies de copaíbas que estão, né, a essência, o óleo essencial, ele é extraído de 4 espécies e forma um blend. E quando a gente tem um blend, a gente consegue ter uma sinergia entre os componentes que estão dentro dele, entre toda essa parte química. Que eu vou chamar a Andrea para falar para a gente um pouquinho mais disso, mais detalhado. Abri. Cadê o meu áudio? Abriu? Abriu. Na verdade, assim, é sempre bom a gente lembrar, né, que nós falamos dos óleos essenciais, como a Raquel já comentou, a pureza dos óleos essenciais ela é muito importante, né? Então, um dos critérios, né, da doTERRA é exatamente isso. Então, essa busca, né? E a doTERRA ela foi fundada exatamente com este critério, né? Então, nós temos aí 7 profissionais, né, que fizeram a doTERRA, e alguns deles já faziam parte de empresas de óleos essenciais e eles não estavam contentes com digamos, como é que fala? A pureza dos óleos essenciais e foram buscar essas matérias-primas, né? Então, a gente não encontra um óleo de copaíba com essas 4 espécies, né? Somente nós da doTERRA que temos essa copaíba. Então, quando a gente lê muita matéria, hoje, né, como eu falei, a copaíba é um dos óleos que está em grande estudo no mundo inteiro, por conta dessa questão, né, que se fala muito agora da cannabis, né, a questão do canabidiol. Então, ela é um óleo muito estudado. Mas vale sempre lembrar, gente, que a gente nunca vai comparar a nossa copaíba com as copaíbas que a gente tem, né, de outras empresas. Temos empresas fantásticas também, mas para a doTERRA ter conseguido fazer esse mix dessas 4 espécies de copaíba, então muitas coisas que a gente fala dentro da doTERRA é porque realmente nós temos um grande diferencial, né, com os óleos essenciais. E quando a gente fala, né, da copaíba, é um dos componentes majoritários que realmente, né, de grandes estudos aí fora, é exatamente o beta-cariofileno. A copaíba da doTERRA, ela tem cerca aí de 45 a 65%, né, do beta-cariofileno. A gente nunca, é bom lembrar que a gente nunca tem o número exato, porque nós estamos extraindo matéria da natureza, né? Então, quando a gente tem um produto sintético, você sempre vai ter, por exemplo, 55%, né, do beta-cariofileno.
Mas como falando de extrato natural da natureza, então, por mais que a gente faça, né, busca cromatografia, sempre vai ter uma variação de um lote para o outro. Então, isso também é bem interessante a gente ficar atento, tá? E o beta-carotileno aí é um fito, né, considerado um fitocannabinoide. A gente usa muito, né, essa questão da copaíba para reduzir a inflamação, né, reduzir as dores musculares, regular o nosso sistema, que a gente vai falar da homeostase, né, que se fala muito hoje em dia, que é um dos potenciais aí da copaíba, e é um dos óleos mais usados, né, por atletas exatamente por isso, por ajudar na questão, né, que eles falam do recovery, né, depois de um dia aí extenso de atividades, é um óleo que ajuda muito nessa questão aí, né, das questões inflamatórias. Pode... Você muda para mim, Kel? Mudo. Aqui tem, né? Na verdade tem aqui, né? Não, pode deixar Perdão. aqui, ó. As propriedades ali. Não, pode deixar, né? As propriedades ali, analgesia, né? Anti-inflamatório, antioxidante, mas isso a gente consegue, né? Buscar facilmente nos nossos livros, né? Nos nossos aplicativos. Aí depois Pode a gente mudar. disponibiliza também, tá, gente? A gente disponibiliza a apresentação. Isso. Não vou entrar muito Melhor. na química, porque, enfim, acho que o que mais a gente fala assim, né? Copaíba é um sesquiterpenos, né? Os sesquiterpenos são os óleos essenciais com as moléculas, né, mais pesadas, os monosterpenos são as moléculas mais leves, mas, enfim, eu acho que é muita química por um espaço, né, que a gente tem reduzido aí, tá bom? E é muito Então, a conteúdo descrição, também, ele é né? realmente... É muito conteúdo. A copaíba é muito conteúdo. Mas vamos lá, né? Então, a descrição, ele tem realmente aí um aroma condimentado, amadeirado, né? Ele vem do caule, né? Então, a extração é feita ali do caule da copaíba, é feito, né, um furo no caule e se diz, né, que a árvore chora esse óleo. Então, é onde é extraído o óleo resina da copaíba e da onde vem, né, o nosso óleo essencial, tá? Destilação a vapor, né? É uma planta resina. Então, na verdade, isso é muito interessante também, porque a gente vai encontrar, né, no mercado o óleo essencial da copaíba e nós temos também o óleo resina, tá? Que são produtos diferentes, tá? Então, é muito importante a gente estar, quando for comprar um óleo essencial, tá verificando isso, tá? Muitas empresas têm também o óleo resina que não tem as propriedades dos óleos essenciais, tá? E o principal componente químico, o beta-carotileno. O óleo resina seria mais para um uso de óleo carreador, né, Andréia? O óleo resina. Isso, exatamente, mas como óleo carreador. É que já me perguntaram, né? Inclusive já me mandaram fotos, porque algumas empresas produzem tanto óleo resina quanto óleo de copaíba, né? Mas sempre tem, assim, a cor do rótulo é diferente. Então, às vezes, quando a gente não conhece, sei lá, copaíba e acaba comprando. E aí, como a Raquel falou, ele é um óleo carreador, né? Não é um óleo essencial. Lembrando que os óleos carreadores são muito importantes, né? Quando a gente fala dos óleos essenciais, eles são extremamente importantes exatamente para isso, né? Para carrear. Eles são o veículo, porque os óleos essenciais são extremamente voláteis. Então, se eu passo na minha pele, ele vai evaporar muito rapidamente. E o óleo carreador, ele tem exatamente essa função, né? De ajudar a espalhar e permanecer. Ele faz um filme na nossa pele, e isso ajuda com que os óleos essenciais fiquem mais tempo ali, né? Na nossa pele, tá? Mas é um óleo também bastante importante na aromaterapia, os óleos vegetais. E aí nós temos um pouquinho da biologia. Aqui eu vou deixar para você a biologia, a bióloga. Vamos lá, então. Eu vou deixar essa slide contigo. Tá bom, vamos lá. A copaíba, ela é, como eu falei, né? Essa vem do Brasil, né? A copaíba da terra, mas a gente tem uma distribuição maior até o México, assim, na América Latina, né? Na América Central, um pouquinho. E na África Ocidental também, tá? No Brasil, a gente tem 16 espécies de copaífera, distribuídas, então, nas regiões Sudeste, Centro-Oeste e Amazônica. A copaíba, ela vive bastante tempo, né, gente? Ela vive 400 anos, é uma árvore muito grande, e ela pode atingir até 40 metros de altura, tá? Ela tem esse fruto, né? São as sementes ovoides com laranja, com amarelo, é um negócio bem amazônico, né? Bem bonito. E elas são amplamente utilizadas na medicina há muito tempo. Os povos, assim, do norte, principalmente do Brasil, como a André citou agora, tem essa cultura, né?
E justamente vem dessa etnofarmacologia o princípio, o início dos estudos, né? E cada vez mais está sendo aprofundado, então, a questão principalmente do óleo essencial e a diferença desses dois, né? Por isso que causa um pouco de confusão, que tem gente que compra o óleo mesmo e toma de colherada. E é essa questão que antes você tinha o óleo vegetal, muita gente confunde esses dois e acaba fazendo essa salada, tá? Mas essa do Terra, ela vem da Amazônia, Copaíba em geral. Deixa eu passar aqui. Ele tá demorando para passar. Aí. Ui, agora passou 2. Voltamos. Que acho que as pessoas, né, os moradores da região norte, eles fazem bastante uso da copaíba, né? Como vem, né, a maior parte ali da Amazônia. Então, eu já tive contato com bastante pessoas que na infância, né, moraram para lá ou tinham os pais. Então, a copaíba a gente percebe que é um produto que já é bastante conhecido lá para o norte, é bastante utilizado, porém, a diferença é essa, né? A maioria acaba utilizando não o óleo essencial da copaíba. Gera uma confusãozinha. Isso, gera bastante confusão. E a gente tem então, né? André, eu vou falar esse, eu passo para ti, daí de novo, para entrar no meu estado ali. Bom. Então, o beta-cariofileno ali, como a gente já falou ali no comecinho, né? Ele é um fitocannabinoide. Normalmente, nós temos no nosso corpo endocannabinoides. Só que com o passar do tempo, com os anos, com a oxidação, vai diminuindo a produção. Vai diminuindo a produção. Espera aí, gente, tem gente com o microfone aberto. Foi ela que ela jogou pra fora. Só um pouquinho que a gente não está Cleia. escutando. Gente, acho que deu, Andréia. Desculpa, gente. Quem tiver com o microfone aberto, dá uma atençãozinha aí para o som ficar bom. Então, com a diminuição... Deu? Acho que deu, né? Com a diminuição da produção, né? Obrigada, André. Com o tempo, né, a gente vai deixando de produzir várias substâncias, na verdade, né? O tempo vai chegando e o nosso corpo vai diminuindo, né, a produção. Então, esses endocannabinoides a gente pode obter de uma forma, né, de fora, através dos fitocannabinoides, que seriam exocannabinoides, então, que vêm de fora do nosso corpo, né? E aí entraria o BCP, que é o beta-cariofileno, que a gente tem na copaíba, entraria o CBD, que é o canabidiol, que a gente tem na cannabis, e o THC, que também tem na cannabis, e que não se consegue muito separar ele do CBD, né? Que, na verdade, o componente importante e de maior interesse para o sistema imunológico e para essa homeostase do nosso corpo seria o CBD. Só que é muito difícil isolar um só, tá? E acaba tendo, muitas vezes, no CBD um efeito psicotrópico, que não é o desejado por muitas pessoas, né? E no beta-cariofileno, além da descriminalização, que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, tem essa questão de que ele não traz nenhum efeito psicotrópico, que atua direto nas inflamações e na homeostase do sistema. Essa questão aqui a gente já confirmou em cima, então, que aproximadamente 55% de beta-cariofileno, 55% do componente ativo majoritário a gente tem presente no óleo essencial de copaíba. Enquanto no CBD, não tem tanto não tem esse mesmo cuidado, não tem essa mesma questão da pureza, né, justamente pela criminalização da planta, né, e essa dificuldade que se tem com a extração do óleo da cannabis. Andréia, tô passando. Essa questão hoje em dia, né, quando a gente fala da copaíba, né, do beta-cariofileno e dos canabinoides, né, na verdade, é muito novo ainda, né, mas se gera ainda muita discussão também, né, então estou sempre aí assistindo, né, algumas aulas, alguns seminários sobre isso, e a gente tem muita discussão sobre isso, né, então muitos profissionais acabam falando, né, que as pessoas estão comparando a copaíba, né, por conta do beta-cariofileno, com, na verdade, o CBD, e, na verdade, não é isso, né, porque, inclusive, tem um dos médicos que fazem parte da do Terra, o Dr. Scott Johnson, que ele fala que comparar, na verdade, a copaíba, né, e o CBD é uma coisa totalmente injusta, porque uma coisa é uma coisa e a outra coisa é outra coisa.
O que acontece é que o nosso beta-carotenoide presente, né, nos óleos essenciais da copaíba, que também estão presentes em outros óleos, né? Acho que mais para frente a gente fala um pouquinho sobre isso. Sim. Ambos vão atuar também, né, na questão do CB2, CB1 e CB2, né? Então a gente fala que o CBD ele atua mais no CB1, que é a questão do nosso sistema nervoso central, e o CB2 é a questão do sistema imune, né, como a Raquel estava falando. Então, na verdade, isso é fonte de muitos estudos ainda, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, porque aqui no Brasil também se tem um grupo que está fazendo uma campanha, como é que fala, para legalização da maconha, né? Isso não só aqui no Brasil, né? A gente vê aí no mundo afora, né? A gente tem na Holanda, nos Estados Unidos, as lojas que já vendem muito produtos à base, né, da cannabis, as sementes, inclusive, que têm as suas propriedades, né? Mas quando a gente fala, né, infelizmente, da cannabis, da maconha, né, como todo mundo conhece, a gente vai se bater muito nessa questão da regulamentação. Então, a doTERRA, por conta dessa questão, né, da regulamentação, né, por exemplo, a gente vai falar de um óleo essencial à base da cannabis, né? Como é que vai ser isso para uma criança, para uma gestante, para os idosos? Então, como a doTERRA, ela tem aqueles critérios realmente, né, alguns critérios extremamente fundamentados, e é uma empresa que está realmente ali 100% na questão do CPTG, que a gente fala, né, que é o grau de pureza testado e garantido. Então, a doTERRA, ela já se pronunciou, né, nos grandes eventos, né, da Convenção 2019, por exemplo, que eles não têm interesse em estar produzindo, né, um óleo da cannabis exatamente por isso. Regulamentação, análises, né, que realmente é uma coisa muito mais difícil. Então, a doTERRA realmente nesse quesito ele está fora. Mas a gente vai ouvir muito, né, falar sobre isso. O Dr. Hill, ele tem um vídeo que inclusive nós temos ali no nosso YouTube, né? YouTube da doTERRA Brasil Oficial, que ele fala, né, é uma conversa entre o Dr. Hill e o Dr. Eu nunca sei pronunciar o nome dele, mas que ele detalhe um pouquinho, né, as grandes diferenças entre, né, o beta-carotenoide e o CBD, para quem quer se aprofundar um pouquinho mais sobre isso, porque realmente é um assunto muito extenso, né, para a gente falar aqui em tão pouco tempo, e ali eles vão mostrar um pouquinho das diferenças de um com o outro, né? Então a gente sabe aí que são dois componentes químicos que vão estar ajudando, né? A gente sabe que tem pessoas que vão precisar, claro, né, da questão dos remédios à base de CBD, mas o nosso foco aqui vai ser, né, ficar realmente nas propriedades da copaíba, tá? Do nosso beta-carotenoide, que aqui ele vai ajudar muito, né? Que ele fala, né, que os canabinoides é a questão da regulação. Se fala muito da homeostase, né? Os profissionais falam homeostase, né? O que seria? A questão da estabilização, né, do nosso organismo, ou seja, para que a gente tenha um equilíbrio aí para todas as nossas funções, né? Então, os canabinoides estão aí para ajudar nessa questão do nosso equilíbrio, tá? E aí nós temos aí, né, eles vão dar suporte no sistema, né, como cita aqui o sistema inflamatório, na função imunológica, né, o sono. Então, tem vários estudos que falam também da copaíba, um suporte, né, muito grande nessa questão neuro também. Então, se fala muito dessa questão, né, de uma relação, de uma possível suporte para a questão do Alzheimer, do Parkinson, né, e outras doenças que estão aí degenerativas. Suporte para apetite, para digestão também é bastante, né, eficiente. Receptores de dor, a inflamação, né, que a gente fala bastante. A questão dos hormônios também, ele tem um suporte na reprodução, função reprodutiva e na questão da memória, né. E eu tenho nós temos uma médica que faz parte também, né, da doTERRA, e ela fala muito, né, ela é uma médica que ela fala muito da copaíba. Ela fala que daqui a pouco vão apelidá-la de doutora copaíba, né? E ela recomenda muito a copaíba para os pacientes dela. Ela é uma médica, né? Que ela faz parte ali do Einstein. E ela fala muito da questão do detox hepático, que é uma das funções também que onde o nosso óleo essencial de copaíba ajuda bastante. E aí, nesse caso, ela fala, né, do uso aí da ingestão, tá? Então, realmente, o óleo de copaíba, assim como vários outros óleos, né, são várias funções, mas realmente é um óleo essencial bastante interessante, tá? Pode mudar, Kel. Acho que fugiu um pouco aqui. Deixa eu acompanhar.
É que o meu celular tá tão pequenininho. Ah, tá aqui falando, né? Então, da copaíba e o óleo de CBD. Ai, CBD. Deu para ver? Então, que a copaíba, né? Deu. Né, que eu tô aqui acompanhando no maior. A gente tem aí uma média de 50%, né, do betacriofileno, e a ausência dos problemas, né, legais, a regulamentação, né? Lá nos Estados Unidos a gente fala da FDA, aqui a gente fala da Anvisa, e o CBD a gente tem ali de 5 a 35%, né? Que também tem as suas propriedades anti-inflamatórias, analgésicas, né, convulsivas, mas ela não consegue ser totalmente isolada do THC, que é o componente, né, do tetraidrocanabidiol, que tem essa parte psicoativa, né, como a Raquel também comentou. Então, a gente pode, né, é claro que dependendo do uso que a gente vai fazer, né, da copaíba, a gente pode verificar que a copaíba, né, que a gente aprende nos óleos essenciais, né, aquela velha questão das soluções naturais. Os óleos essenciais, eles não vão somente ali no sintoma, né, eles vão na causa. Então, a gente pode fazer uma leitura, por exemplo, no processo inflamatório, que é o que a gente fala muito da copaíba. A copaíba, ela não vai somente abaixar aquela dor, o que vai acontecer com o CBD, né? Por exemplo, eu vou usar um óleo de CBD, ele vai me ajudar naquela inflamação naquele momento, mas depois ela volta. Ou seja, eu preciso estar constantemente utilizando, né, o óleo de CBD. E a copaíba não, ela vai me ajudar a diminuir, mas a gente sabe que ele vai estar dando esse suporte, né, para que essa inflamação vá diminuindo aos poucos. E a gente tem bastante feedback, né, de pessoas aí com anos e anos de dor, e aí a dupla, né, copaíba Deep Blue, que a gente vai falar também daqui a pouquinho, são dois produtos fantásticos para essas questões, né, das dores e etc e tal, tá? Então aqui só continuando, né, para a gente continuar aqui nesse slide, que a copaíba tem ação direta, né, dos receptores CB2, com seus benefícios terapêuticos, né, numa dosagem razoável, né, a gente fala muito da ingestão, né, 2 gotas, 2, 3 gotas, dependendo, né, do que a gente vai querer auxiliar, 2, 3 vezes ao dia, né, dependendo. A gente tem mais de 100 estudos científicos, então, realmente, né, profissionais da área da saúde, que, né, que estão muito assim, ou não é, gente, nós temos, enfim, infinitos estudos falando dos benefícios, né, desses componentes químicos da copaíba. O PubMed está cheio desses artigos, tá? E a questão da legalidade, né, ele é legal aí em todos os mercados, tá? CPTG, né, enfim, a gente sabe que a pureza, né, sem a adulteração dos contaminantes. CB2 também, né, ele vai fazer ativação aí dos receptores, né, CB2 indiretamente, né, que a gente fala aí mais no processo enzimático, né. Uma dosagem, enfim, isso vai depender, né, da questão que vai ser utilizado. Estudos científicos também, eu vejo, né, agora, né, mais do que nunca vão estar aí, também a todo vapor. E esses desafios regulamentares, né, que no caso da copaíba do óleo essencial nós já não temos. E a grande maioria que é vendida é adulterada ou é sintética, né? Então a Doterra mesmo, para quem não sabe, a Doterra ela tem ali uma equipe gigantesca, né, que faz parte aí para garantir a CPTG, a garantia de um produto puro, mas eles têm parcerias com vários laboratórios independentes, né, laboratórios terceirizados. É uma empresa também que tem várias parcerias com hospitais, grandes hospitais e grandes laboratórios, né? Então, quando começou essa questão da copaíba, dos estudos, praticamente a Doterra comprou praticamente, não digo todos, né? A gente não pode falar todos, mas eles fizeram compra de vários, né? Vários óleos de CBD que estavam no mercado da Amazon, enfim, diversos locais, para fazer, na verdade, esses testes, né? Como eles têm laboratório extremamente, né, de ponta para isso, e chegaram à conclusão que a maioria que é vendida, ela é adulterada, tá? Então, isso a gente vê novamente, assim como os óleos essenciais, 80% que a gente tem no mercado é adulterado. Pode passar, Kel. Aqui ainda na pontinha, ó, aqui na verdade, esse vídeo do Dr. Hill que está lá no YouTube, ele faz, né, essa comparação, não comparando, né, mas só para as pessoas entenderem, né, a diferença de valores quando a gente fala, né, do nosso óleo essencial, que tem o beta-caroteno, né, com um óleo de CBD. Então, a gente vê aí, né,
se for aí preço de consultor, né, do óleo de copaíba, vamos arredondar $47 a 75, né, para um óleo de CBD, mas são valores aí que vão variar muito no mercado. E nos Estados E a Unidos, né? quantidade, né? A quantidade se usa bastante. A quantidade é diferente, né? O CBD já é em maior quantidade. É legal, Sim. eu queria botar um parênteses aqui só nos Estados Unidos, que a doTERRA tem cápsulas, né? Já tem a copaíba em cápsula, prontinha. Uhum. No Brasil não Também, chegou né? Que é bem mais ainda. prático. É, Nós temos vários produtos aí, né? Que estamos esperando chegar. E sim. aqui falando, né, rapidamente, né, das propriedades, né, mas isso a gente consegue encontrar, né, nos nossos livros, nos nossos guias, tá? Diversas propriedades aqui. Quem quiser buscar um pouquinho mais, tem esses estudos, né, onde a gente acaba buscando também com essas informações. Acho que pode passar, Raquel. Deixa eu ver o horário aqui. Nossa, está dando o nosso horário, né? Esse estudo aqui, eu acho que é um estudo muito interessante, na verdade, com a questão do AVC, né? Lembrando, gente, que quando a gente fala, né, do suporte dos óleos essenciais, a gente nunca vai curar nada, mas é um suporte, né, realmente bastante interessante. Então, esse é um estudo que foi feito, inclusive, acho que foi feito aqui no Brasil, né? Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ele é um estudo que foi feito na universidade aqui do Brasil, que é bem interessante, sobre o suporte dos óleos essenciais, tá? Na questão do AVC, deixa eu ver se eu tenho É a aqui. Universidade do Pará, Aqui, né? O FPA. Isso, exato, É. Universidade, tá marcando aqui, Universidade Federal do Pará, né? Então tem esse estudo desse suporte, na verdade, né, para quem teve aí um AVC, tá? Então, como a Raquel colocou aqui, né, que foi encontrada uma evidência do efeito anti-inflamatório e protetor do sistema nervoso central, que após uma lesão aguda, né, o uso da copaíba diminuiu o desenvolvimento da lesão, né? Então, de repente a gente fala, né, nós temos uma médica, a doutora Nancy, ela tem mais de 30 anos de estudo nos óleos essenciais e ela fala muito, né? Ela é uma infectologista, né, bastante procurada nos hospitais, então ela mesma fala que dependendo do hospital onde ela está, se for um público, às vezes falta material para ela. E até esperar o material vir, né, de um outro hospital para onde ela está, pode ser que o paciente não aguente. Então, é onde ela faz uso também dos óleos essenciais, tá? Então, nós temos aí esse suporte da copaíba, né, para a questão do AVC. Isso é muito interessante, esse estudo, porque uma vez eu estava ouvindo uma palestra no congresso, inclusive uma aromaterapeuta já bastante, né, uma aromaterapeuta já de bastante tempo aqui no Brasil, ela comentou que ela teve essa experiência do óleo de copaíba com a mãe dela, né, então se percebeu que a mãe dela teve AVC só no dia seguinte, porque na hora que ela foi tomar o café, escorreu, né, então levaram no médico tudo, mas a partir do momento que ela teve alta, né, essa profissional começou a fazer o uso aí da copaíba na mãe dela, e a recuperação foi fantástica. Bom, então é bem bacana, a gente está buscando aí esse estudo. Raquel, eu vou deixar esse slide aqui para você, eu achei muito lindo esse slide. Tá, vamos lá. Esse aqui, na verdade, é mais explicando ali, falando um pouquinho da ação, né? Como é AVC, né? como é que funcionaria, né, para um AVC, a ação dos componentes no sistema nervoso central. Então, ele, a partir do momento, né, que ocorre o transtorno, que é um processo inflamatório, né, isso é legal a gente lembrar, porque a gente falou de toda a questão da homeostase, né, então, as células de defesa, elas são recrutadas, né, e são ativadas ali. Quando a gente tem um acúmulo muito grande dessas células, pode aumentar, né, a lesão, ficar um acúmulo de células e causar uma inflamação ainda maior, né, porque é muita gente querendo combater uma coisa só. E aí que vem as sequelas e perda de função. E com o óleo de copaíba a gente consegue ir vencendo essa inflamação e combatendo, né, e fazendo com que o não tenha tantos danos depois, com que não tenha esse combate tão forte, porque o óleo já está ajudando, né, seria como um escudo a mais ali para os soldadinhos que estão combatendo, né, que estão ajudando ali. Então, ela aumenta, né, a proteção do sistema e age mesmo como um neuroprotetor. Como a Andrea falou, tem vários estudos, várias evidências, né?
e cada vez mais estão surgindo, né? Estudos in vitro, estudos com ratos e testes agora com gente, a gente vem Em acompanhando vivo. em vivo mesmo, né? Em Vivenciando. vivo. É. Aqui é É mais um muito estudo, né, bacana. Andréia, do Brasil também, né? Universidade de Ribeirão Preto, que também fala do uso, né, do efeito protetor, neuroprotetor, para doenças neurodegenerativas. É um campo bem que está sendo muito estudado agora, né? E ele tem baixa toxicidade, então é legal que tem vários estudos de toxicidade também com a copaíba, então ela não você pode usar ela com tranquilidade, né? Que não é um óleo que tenha alta toxicidade, que vai te trazer nenhum dano, inclusive traz vários efeitos de equilíbrio e de proteção, tá? Nesse estudo aqui, gente, vamos ver aqui, ó. Entre as principais. Tá. Não há um tratamento. É justamente a função que a Andrea estava falando outro dia, que elas agem nas mitocôndrias, né? É a ação intracelular. A copaíba vai conseguir mesmo penetrar na célula, né? E fazer com que ela renove a função original, fazendo com que o que não está funcionando ali dentro saia, vá para fora, né? A célula expulsa e consegue otimizar essa função. A mitocôndria é responsável pela respiração celular, então oxigena mais a nossa célula e consegue fazer com que ela volte, né, as suas funções originais. E aí eles citam os modelos celulares para o Parkinson, para Alzheimer e para Huntington. Então, tem várias doenças neuro, né? Vários estudos para a parte neuro. Aqui a gente tem um... E nós temos um vídeo falando aqui do Parkinson, né? Desculpa, aqui, falando Pode do falar, Parkinson. pode falar. Não é questão neuro, mas falando aqui do Parkinson, nós tivemos até um vídeo, né, um tempinho atrás, de uma senhora, né, que ela passa o óleo de copaíba e ela dá uma acalmada, né, na questão do tremor da mão dela, né? Então, é um vídeo bem bacana esse. Então, e é bem rápido, né? Bem rápido. É o efeito imediato, né, que a copaíba tem naquele momento. É bem bacana. Esse estudo aqui, ele no fala seguinte, do Deep Blue e da copaíba, né, André? Que a Deep Blue e da dupla... copaíba. Eu tô aqui, ó, até coloquei aqui, ó, os dois, porque o creme Deep Blue... Raquel, como uma esportista, né? A dupla não pode faltar, esse aqui é a dupla que não pode faltar, né? E é muito fácil, gente, misturar com a pomada, que antes eu usava só o olhinho e fazia o roll-on, né? Que é outra opção, ó. Para quem tem só os olhinhos em casa, dá para fazer Deep Blue com copaíba e misturar com óleo de coco, né? 10 de Deep Blue, 10 de copaíba, dependendo da intensidade da dor, a gente pode aumentar também, fazer mais concentrado, né? Ou então você pode pegar o creme que já vem prontinho, e o creme é mega concentrado, né? É muito forte, é muito bom. E colocar uma gotinha de copaíba nele. Ou a copaíba pode ser ingerida também. E aí esse aqui você passa direto na lesão, né? Pode passar antes e depois, que o Deep Blue é legal, que ele... Outro dia a gente fala de Deep Blue, gente, vamos voltar para copaíba. Mas ele ajuda na mobilidade articular, né? Antes e depois. É porque o nosso tempo está acabando. André, quer falar desse aqui? Peraí, onde é que eu tô aqui? Tá. Esse aqui é para artrite, né? É muito legal. Isso aqui ele fala, né, dessa dupla, né, fantástica. Esse é um estudo também que foi publicado no PubMed, dessa resposta, né, do Deep Blue e da copaíba. Então é muito bacana a gente estar sempre atento à questão disso, porque a Doterra, ela realmente, como ela tem esse centro de pesquisa extremamente avançado, eu falo que a Doterra ela está na vanguarda aí, né, dos óleos essenciais. Então ela tem vários estudos, inclusive publicados, como este, tá, no PubMed. Nós temos estudos também do OnGuard, enfim, vários produtos aí atestando, né, que a gente sabe o que a gente fala, né, a gente não fica falando à toa, tá? Então é muito bacana. Deixa eu ver aqui. Esse aqui foi estudo, né, com 36 participantes com artrite reumatoide, osteoartrite, ou seja, são as inflamações crônicas, né? E aí eles receberam a técnica do aromatouch, né? Nós temos, acho que a Liege, que está presente aqui, que, enfim, ela é top master aí na aplicação do aromatouch, né? Ela sempre compartilha conosco e a gente consegue aprender também, né? Mesmo que seja, né, por online, a gente consegue aprender aí um pouquinho dessa técnica aromatouch. Então, essa técnica também é fantástica.
E aí se foi utilizado, né, 50-50 de Deep Blue e Copaíba, e os resultados, desculpa, e os resultados são realmente fantásticos. Tanto a aplicação, né, do Aromatouch completo, que é o que a Liege sempre, né, nos passa, como a questão da Aromatouch nas mãos mesmo, né? Então, às vezes a gente fala muito, né, a questão da artrite atuosa nas mãos, a gente pode estar aplicando essa técnica também nas mãos, tá? E aí a gente pode falar realmente uma aula um pouquinho mais aprofundando aí no Deep Blue. E tem coisa, né, para falar do Deep Blue. Aqui é legal, né, Tem Andréia? bastante coisa, é que eu tô preocupada com o nosso horário aqui. Não, a gente já tá acabando, gente. Já tá, esse aqui acho que é o último, né? Só no final aqui desse estudo, eles tiveram 50% de redução de dor. Então foi bem legal, né? Essa dupla é muito boa, né? Não tem Essa dupla é quem não. fantástica. É. Não tem, enfim, E não aí tem quem não tenha resultado, né? Ela é bem Não. bacana. E aí dos outros óleos que a Andrea mencionou ali, que tem alguns outros óleos que tem o beta-cariofileno também, né? E aqui eu coloquei uma listinha. A gente tem. A Copaíba é o que mais tem, né, Andréia? Por isso que é o mais frisado, né? Isso. Dentro, né, dos nossos olhos, não dentro dos olhos da do Terra, mas no geral, a Copaíba é o que tem maior porcentagem, né, de beta-cariofileno. Aí na pimenta negra, Isso, na aí depois nós temos melissa. aqui, né, Isso, Ylang Ylang, né, que tem a foto aqui, Ylang-ylang. Ylang Ylang é lindo. Uhum. Nós temos também, acho que no Yarpon também, eu acho que tem um pouco. Deixa eu ver aqui a minha cola. No cravo, no tomilho, no frankincense também nós temos ali um pouquinho de beta-criofileno. Então é que a gente sempre fala, né? De repente eu quero ali usar o beta-criofileno. Lembrando que a copaíba também ela é muito bom para a questão das manchas, né? Então, de repente, eu não tenho a copaíba, mas será que eu tenho algum desses outros óleos em casa? Né? Se eu tiver uma melissa ou ylang-ylang, né? Se de repente, né, o meu propósito for o beta-cariofileno, eu posso estar buscando esses outros óleos essenciais. É claro que, de repente, né, não vou pegar o cravo e vou passar na pele, né? A gente vai ter, né, esse cuidado. Mas a gente pode estar buscando, né, essas propriedades químicas, não somente no óleo. A gente tem aí uma gama de óleos essenciais que compartilham as propriedades químicas. Deixa eu ver aqui. Que fala, né, que são necessários mais ensaios clínicos em humanos, mas os resultados atuais já são bastante promissores, né, que apenas 1-2 gotas de copaíba produzem resultados perceptíveis. E é exatamente isso, né, de 1-2 gotas, né. E aí a gente pode falar tanto topicamente, né, como a ingestão, eu faço a ingestão do óleo de copaíba. Então, dependendo do que a gente for, né, qual que é a proposta do suporte, então a gente vai fazer 2 gotas da ingestão, dependendo da questão, né, 2, 3, até 4 vezes ao dia, dependendo da inflamação crônica, a gente precisa aumentar um pouquinho a dose, dependendo da musculatura da pessoa também, né, nós somos pequenininhos, a gente não consegue comparar, né, uma pessoa, né, um pouquinho maior, mas é bastante bacana, tá? E deixa eu ver aqui. Aqui fala, né, dos usos clínicos, né, em aromaterapia, né, devido aos seus efeitos antioxidantes também, lembrando das propriedades, né, antioxidantes de vários óleos essenciais, mas aqui falando, né, beta-carofileno, principalmente a questão antioxidante e os anti-inflamatórios, tá? E aí propôs como material de componente protetor para uma série de distúrbios, tá? Que nós falamos, né, um pouquinho mais, já falamos um pouquinho, né, das propriedades desses óleos essenciais. Aqui só falando Essa um pouquinho foto da aqui eu acho segurança. bem bacana. Essa foto é linda. Isso. Bem de baixo, Ela né? me lembra muito Guaraná, né? Ela é linda. Isso, a segurança. Você quer falar, Kel? Pode ser. Então, ela não é muito altamente... É pouquíssima toxicidade, gente. Não para pele, ela não é nada alérgica, né? Inclusive, ao contrário, né? Naquele blend que a gente coloca para cortes, para alergias, para tudo, vai copaíba, lavanda, melaleuca e frankincense. Então, ela tá ali presente em tudo que é para, né, acalmar a nossa pele. Ela é um aditivo alimentar, então, né, aprovado pela Anvisa para aromatizante, né? Tá na linha aromas naturais. Pode ser usado topicamente para reduzir inflamação, principalmente se você tem uma dor, tem algum lugar ali com uma dor localizada, um ombro, um joelho. E aí a gente indica com Deep Blue, né, como a gente falou ali, para dar uma potencializada. E também a ingestão, né?
inalado pode pôr no difusor ou pode pôr uma gotinha nas mãos, que a gente acabou não fazendo hoje, né? Esqueci de fazer no começo da aula, mas quem tiver, já pinga aí a copaíba e faz as 7 respirações. Eu não vou parar, porque hoje a gente não pode parar, mas vocês podem. E uma dica, uma sugestão é fazer também um enxaguante bucal com copaíba, que ela é muito boa para qualquer coisa na boca, gente. Para afta, para um corte na boca. Inclusive, a nossa dentista usa para tratamento de canal. E o meu marido só começou a acreditar na copaíba depois que a dentista indicou para o canal e ele não precisou de anti-inflamatório. Isso é bem legal. As experiências práticas, né? E aqui, então, é neuropatia, né? As dores. Então, redução de dores. Agora vamos chamar a Ângela. Andréia, muito obrigada. Depois a gente abre aqui para o pessoal falar, mas deixa eu chamar a Ângela, já que a gente está no limite aqui da... Ângela, cadê você? Oi, tô aqui. Vem. Então tá. Aí quem gostou, quem não conhece os óleos, né? E agora quer saber como é que a gente faz para adquirir os óleos de copaíba, né? E os outros óleos da Doterra. Então, você pode comprar um kit ou então pagar uma taxa de R$90. E aí, entre os kits de cadastramento, é o Aroma Touch, que foi um que a gente comentou aqui na apresentação, junto com o difusor, que ele custa R$895. Aí temos e vem mais 8 óleos e o óleo de coco. Temos o essencial para o lar, que vem o difusor, 12 óleos, e são todos óleos de 15 ml. Menos um, que é o Deep Blue, que também comentamos, e a copaíba vem junto nesse kit, que daí o Deep Blue é 5 ml, os outros são todos 15. Aí temos o Soluções Naturais, que é um novo estilo de vida, né? Porque tem pasta de dente, shampoo, condicionador, o creme do Deep Blue e vários óleos essenciais. E daí também tem o kit Living Brasil, que é um kit que só existe no Brasil, dessa forma, que são 12 óleos, incluindo a copaíba e o Deep Blue, todos de 5 ml. Ou então, se nesses kits não te interessa participar, não quer esses kits que estão aí, você pode pagar R$90 e durante um ano você passa a comprar com 25% de desconto. E aí você pode escolher os óleos que você quiser. E daí, depois de um ano, você troca por um brinde, e é bem bacana também para continuar fazendo parte da Doterra, né? Isso no Brasil. E daí, para se tornar membro na Europa, você pode comprar o kit essencial para família, que ele custa €141. O kit Essentials, que vem o Deep Blue, ele é parecido, acho que, com o nosso Aroma Touch, imagino eu. €183. Aí tem esse outro kit aqui, que eu acho que é o da família também, com 15 ml, com o difusor. E aí esse aqui também, que é o outro Essentials, que daí também vem difusor, vem a pomada do Deep Blue e vem todos os óleos com 15 ml. Ou pagar €24 também como taxa para comprar os produtos com 25% de desconto. E aí, esse mês na Europa, a copaíba é o óleo de brinde do mês, né? Para 200 pontos. Como? Para quem fizer... Na Europa, esse mês está muito legal. É assim, ó, para quem fizer 200 pontos, você ganha 2 óleos. Então, fazendo 200, você ganha a copaíba e o Adaptive. E se a pessoa resolver fazer a inscrição dela hoje, nessa aula, ela ganha, além da copaíba e do Adaptive, o Cedro. Os 3 de 15 ml. Tá bom, né? E a gente está participando as meninas estão participando do Diamond Club, que é a Liege no Brasil e a Simone na Europa, né? E para quem entrar agora, esse mês, com 100 pontos, né? Ganha um Citrus Bliss de 15 ml, que é um óleo que mistura vários óleos cítricos, então é uma alegria aquele óleo, assim, ele energiza, né? Ele tem uma nota de baunilha no final, o diferencial do Citrus Bliss, que aí ele é um perfuminho, assim. E 400 pontos ganha também o Petit Gram. E na Europa,
com a Simone, que está participando. Com 100 pontos, você ganha o cedro. E com um pedido de 400 pontos, você ganha mais o On-Guard. Então, num pedido de 400 pontos, você ganha o cedro, o On-Guard Adaptive e a Copaíba. Olha isso, tá muito bom na Europa esse mês. Isso. Quem tá na Europa e estava esperando o momento certo, ele chegou. E aí, aqui a gente vai falar um pouquinho mais sobre a Copaíba mesmo. No Brasil, o de 15 ml, ele custa R$ 240 para quem não é membro da Doterra e R$ 180 para quem é membro. Tá? E o de 5 ml, ele custa R$ 104 para quem não é membro e para quem passa a ser membro, custa R$ 78. E na Europa, a gente só tem ele em 15 ml. E ele custa R$ 50 para quem não é membro. 50 euros. 50 euros. Para quem não é membro e 38 para quem é membro. Isso aí. Então, aqui a gente vai falar os principais benefícios de outros óleos, que também são bem importantes, e esses estão quase todos deles estão no Kit Brasil. Nem todos, mas quase todos estão no Kit Brasil. Então, o orégano, ele funciona como antibiótico natural, super potente, e não pode ter colocado na pele, porque senão ele queima a pele. Então, tem que ser usado super diluído ele, mas é excelente. Melaleuca, ele é antifúngico e ajuda na eliminação de micro-organismos. Então, é bom para passar para lesões que possam ter na pele. O On-Guard é para suporte imunológico. Ele tem cravo, canela, laranja. Então, ele ajuda a dar um boom na imunidade, assim. O frankincense é para regeneração celular. Frankincense é utilizado para, assim, como é que eu posso explicar aqui? Mas, assim, para quase todos os blends que a gente usa o frankincense junto. Ele é o rei dos óleos e é utilizado em grande escala, assim, né? Em grande escala, no sentido de várias coisas. Ele é muito bom para rugas, né? Para rugas e para linhas de expressão. Então, por isso que os cosméticos, né? Muita coisa vai usar o frankincense. O lemon, ele é para uma limpeza profunda. Então, tanto do ambiente quanto do nosso corpo. Lavanda para lavanda e coringa, relaxamento, insônia, picada de inseto, queimadura de fogão, queimadura de sol. Então, lavanda é utilizado para muita coisa. O peppermint é para auxiliar, te dar um foco quando bate aquela preguiça, principalmente depois do almoço, aquela falta de vontade de fazer as coisas, ele te acorda. Quando tiver uma dorzinha de cabeça, pega e passa aqui nas têmporas. Ele ajuda também com a dor de cabeça. Zengest é para suporte digestivo, então ele é uma mistura é um blend com vários óleos que ele atua no sistema digestivo. Então ele é para prisão de ventre, para intestino solto, para azia, má digestão. Então ele auxilia em tudo que envolve o sistema digestivo. O Brief é para suporte respiratório, então ele vai limpar, você vai respirando e você vai sentindo que aquilo vai abrindo as suas vias aéreas e até ele faz, dá para fazer a gente viu uma matéria recente sobre um treinamento olfativo, né? Então, é algo que pode ser utilizado também com Brief. O Deep Blue, para alívio e desconforto muscular, para ser usado topicamente, né? Quando tiver dores de esportes, ou como foi falado ali nas pesquisas. E o Balance é um dos que eu mais gosto. Ele é utilizado para equilíbrio emocional, para você evitar ter tantos altos e baixos durante o dia, para te manter um pouco mais estável. E ele também tem um auxílio para evitar depressão. E daí aqui tem as referências bibliográficas que as meninas retiraram para poder fazer
apresentação. Uou! Que foi isso? Obrigada, gente. Ângela, obrigada. De quem foi a música? Foi a tua? Foi de final mesmo? Não? Que engraçado. Andréia, gratidão. Gente, quem tiver perguntas, vamos ver como é que tá. O nosso tempo já estourou, né? Deixa eu ver aqui só para não... Porque a gente tem um sorteio ainda. Mas eu acho que o que era mais importante foi passado. E agora fica quem quiser participar para responder perguntas, essas coisas assim, né? Isso. É isso aí. Quem vai participar do sorteio, então como é que a gente faz aqui? Quem vai participar fica na sala e espera. Eu acho que todo mundo vai participar, né? Porque agora eu vou ter que conferir as regras. Vamos fazer primeiro e aí a gente confere as regras. Deixa eu ver se tem pergunta aqui para a gente vendo antes. A gente vai compartilhar a aula, tá? A aula foi gravada também. Deixa até eu